Imagine se você pudesse voar como um pássaro. Imagine tornar o sonho impossível de uma época em realidade. Foi exatamente isso que aconteceu com Santos Dumont, o homem que transformou a imaginação em voo e mudou o mundo para sempre. Hoje, você vai descobrir como ele desafiou a gravidade, mudou o destino da humanidade e travou uma das maiores disputas da história: quem realmente foi o primeiro homem a voar? Esse é o canal Momentos que Mudaram Tudo. E prepare-se para mais uma história incrível. Quem foi Santos Dumont? Como um jovem brasileiro conseguiu se destacar na Paris do início do século XX? Por que suas ideias pareciam loucura para alguns e inspiração para outros? Nascido em 1873 em Minas Gerais, Dumont cresceu cercado por máquinas e engenhocas. Enquanto outras crianças brincavam, ele desmontava relógios, carrinhos e engrenagens. Na França, ele mergulhou em ciência, tecnologia e sonhos impossíveis. Mas como transformar ideias em ação? Como transformar curiosidade em conquistas que ninguém acreditava ser possíveis? Essas respostas você descobrirá agora, ao acompanhar cada passo de um homem que ousou desafiar o céu. Dumont enfrentou ceticismo e dificuldades desde cedo. Seus primeiros dirigíveis eram frágeis, lentos e ridicularizados. Muitos diziam que ele jamais controlaria o voo, que suas ideias eram apenas fantasias de um sonhador. E ainda assim, ele não desistiu. Enquanto o mundo via limites, ele via possibilidades. Cada fracasso trouxe aprendizado. Cada crítica, impulso para ir além. Como um jovem franzino de Minas conseguiu provar que estavam todos errados? E o que ele precisaria enfrentar antes de conquistar os céus? Dumont começou a numerar seus dirigíveis. Número 1, número 2, número 3, até o número 6, que mudaria tudo. Em 1901, diante de uma multidão em Paris, ele partiu com o objetivo de contornar a Torre Eiffel e voltar ao ponto de partida em menos de 30 minutos. Um desafio considerado impossível. O motor falhou, o balão quase caiu, mas ele persistiu. E quando o relógio marcava 29 minutos e 30 segundos, Santos Dumont completou o percurso. O público explodiu em aplausos. A imprensa o chamou de o brasileiro que domou o ar. Paris se rendeu a ele. Naquele momento, Dumont não era apenas um inventor. Era um símbolo de liberdade. Mas para ele, aquilo era apenas o começo. Os balões ainda dependiam do ar quente, do vento. Ele queria algo que pudesse voar sozinho, algo que desafiasse a gravidade. Durante meses, Santos Dumont se trancou em seu ateliê, desenhando, testando, refazendo. Criou uma máquina de madeira, seda e metal, impulsionada por um motor de 50 cavalos. Chamou-a de 14 bis. Um nome curioso, vindo do fato de que ela era uma extensão de um de seus dirigíveis, o número 14. O bis significava repetição, versão melhorada. O 14 bis não tinha trilhos, nem catapultas. Era uma estrutura independente, livre, ousada, exatamente como seu criador. Em 23 de outubro de 1906, no campo de Bagatelle, em Paris, Dumont ligou o motor diante de centenas de pessoas. A máquina tremeu, vibrou e então levantou voo. O público assistia, incrédulo. Por 7 segundos, o homem e a máquina flutuaram acima do chão. Sem auxílio, sem segredos. Foi o primeiro voo comprovado, público e controlado da história. O impossível havia sido vencido. Santos Dumont, o filho do Brasil, havia feito o mundo voar. Mas, do outro lado do Atlântico, 2 irmãos norte-americanos, Orville e Wilbur Wright, afirmavam ter voado antes. Segundo eles, em 1903, num campo em Kitty Hawk, teriam feito o primeiro voo motorizado. O problema? Não havia público. Não havia fotos em movimento. E o voo foi realizado com o auxílio de uma catapulta, algo que não era reconhecido como voo autônomo.
Enquanto os Wright mantinham os seus experimentos em segredo, buscando patentes e lucros, Dumont fazia o oposto. Ele abria seus planos, mostrava suas máquinas e convidava todos a aprender. Ele dizia: "Minha invenção pertence à humanidade." E é aqui que nasce a grande controvérsia. Os Estados Unidos defendem que os Wright foram os primeiros. A Europa e o Brasil reconhecem Dumont como o verdadeiro pioneiro do voo controlado. Mas, mais importante do que quem voou primeiro, foi como cada um escolheu voar. Os Wright voaram pelo progresso industrial. Dumont voou pelo sonho humano. O sucesso chegou rapidamente. Prêmios, homenagens, manchetes em jornais do mundo inteiro. Dumont era o herói que todos queriam ver nos céus. Seus dirigíveis e o 14 bis inspiraram aviadores e engenheiros pelo globo. O menino que desmontava relógios agora fazia história nos céus. Mas então, o voo que libertava o homem começou a matar. A Primeira Guerra Mundial transformou aviões em armas, e o inventor que sonhara com liberdade sentiu o peso da destruição. Jamais imaginei que meu avião serviria para a guerra. Como continuar celebrando quando seu maior feito se torna instrumento de dor? Essa tensão entre criação e consequência começava a pesar no coração do inventor. Nos anos seguintes, Santos Dumont se isolou. O peso da fama, a tristeza de ver sua invenção sendo usada para a guerra e a saudade do Brasil o levaram a uma vida silenciosa. Em 1932, Santos Dumont faleceu em silêncio, no litoral paulista. Sozinho, triste, mas eterno. Décadas depois, seu nome ainda ecoa entre as nuvens. Cada avião que decola, cada olhar para o céu, carrega um pedaço do seu sonho. O menino que desmontava relógios tornou-se símbolo de coragem, inovação e liberdade. Mais do que o 14 bis, mais do que dirigíveis ou patentes, Santos Dumont nos ensinou a ousar, a sonhar, a acreditar no impossível. E talvez o seu verdadeiro voo não tenha sido físico. Foi o voo da imaginação, da esperança e da humanidade. Porque o céu, no fim, só é bonito quando todos podem voar. Décadas depois, a humanidade ainda celebra Santos Dumont. Sua vida nos ensina que acreditar no impossível não é apenas coragem, é humanidade. O menino que desmontava relógios se tornou símbolo de liberdade, engenho e esperança. O homem que tocou o céu deixou um legado que vai muito além das máquinas que construiu. Ele nos ensinou a sonhar mais alto e acreditar que o céu não tem limites. Se essa história te emocionou, curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe para que mais pessoas conheçam histórias que mudaram o mundo. Esse é o canal Momentos que Mudaram Tudo, onde cada história